O chat está habilitado, então vocês podem enviar aí as dúvidas, suas contribuições, fiquem à vontade, tá? A nossa gravação já foi iniciada. Eu vou ficar aqui acompanhando vocês no chat para ir ajudando, caso tenha alguma dúvida pontual. Depois a professora também pode sanar as dúvidas aqui no nosso momento ao vivo. Tenham todos uma excelente aula. Professora, pode ficar à vontade. Então, boa noite novamente, pessoal. Hoje nós vamos dar início à aula do capítulo 5, né? Que seria a aula de hoje mesmo, que vai falar sobre a questão da forma, função e estrutura urbana. Aqui é a nossa agenda, né? Estamos no dia 4 e estamos na aula 5. Os objetivos da aula de hoje seriam compreender os processos da reestruturação urbana, discutir novas territorialidades e suas implicações, conceituar centros culturais como equipamentos urbanos e elaborar um programa de necessidades básico para um centro cultural. Aqui falando, gente, sobre a questão da forma, função e estrutura urbana, né? Falando sobre os fundamentos para o projeto do Centro Cultural, a interação entre a arquitetura, urbanismo e paisagismo. Aqui eu trago como exemplo de forma urbana para vocês, né? A questão trabalhada em Barcelona, nos bairros de Barcelona. E esse bairro, Eixample, é um bairro famoso pelo seu traçado com grade, com quarteirões octogonais, né? E cantos cortados, idealizados para permitir luz natural e ventilação. É um exemplo de forma urbana que é atualmente utilizado no modelo de Barcelona. É um exemplo de cidade planejada, né? Uma questão de bairro planejado, que faz muito sentido, né? E ele é muito promissor por essas questões também de pensar em uma forma de sustentabilidade de como trabalhar o bairro, permitindo luz natural e ventilação. Às vezes, são questões que a gente pensa que não são muito levadas em conta, mas a gente estuda isso, né? A questão da forma urbana, a gente vive com isso. Vocês agora nos projetos, depois enquanto arquitetos, muito se deve a isso nas questões das legislações, dos gabaritos, né? Quais recursos a gente deve utilizar, como a gente deve trabalhar com recursos, alturas das edificações, principalmente, às vezes a gente não entende, né? Às vezes o aluno não entende, não pensa nessa questão, mas, por exemplo, por que que a gente tem recuos frontais, né? Por que que na esquina a gente tem sempre um recuo maior? Então, isso se dá também a no futuro vir a alargar as ruas, as vias. Então, por isso também que a gente tem esses recuos e até para uma questão de permeabilidade no nosso solo, para garantir essa questão de luz natural e ventilação nos espaços. Porque se fosse tudo sem recuo, tudo não pensado, né? Várias alturas, enfim, não tivesse gabaritos para seguir, ia ser complexo. Aqui uma imagem do bairro para vocês verem como que essa solução ficou interessante, né? Eles trabalham com as esquinas chanfradas, né? Então é algo que fica interessante, tem-se uma possibilidade de visão melhor até para a circulação, né, dos automóveis, enfim. Então foi uma ideia adotada nesse bairro e é algo que funciona. É uma ideia que funciona. E olha que interessante, gente, quando a gente olha essas imagens e a gente vê tudo tão simétrico, né? Tudo muito bem pensado, tudo muito bem elaborado nas cidades. Então, entra nessa questão, tudo tem um motivo, tudo tem, né, um porquê. Às vezes a gente pensa nas legislações, não quer seguir, não quer trabalhar com as legislações, mas tudo tem um motivo por trás, né? Que a gente deve trabalhar e seguir isso. Então, aqui é esse bairro de Barcelona, né, para a gente ter essa noção de visualização de forma urbana, tá, pessoal? Falando sobre a forma urbana, o que seria a nossa forma urbana? Nada mais é que um conjunto físico visível,
né? O que traz forma ao nosso espaço. Os edifícios, as ruas, os espaços abertos. Ela vai revelar a identidade histórica, cultural e morfológica da cidade. Então a gente consegue ver isso através da nossa forma urbana, né? A gente consegue ter o um entendimento sobre os traçados das ruas, sobre os traçados das edificações, né? Eu acredito que na minha cidade tenho, na cidade de vocês também, vocês provavelmente devem ter espaços, né, edificações com traços mais antigos, devem ter o contraste também de edificações mais contemporâneas. Então, tudo isso forma a nossa forma urbana. Alguns exemplos são a malha ortogonal, centros históricos, né, que foi o que a gente falou, e bairros modernos. Aqui, em especial na minha cidade, não sei, no município de vocês, falando um pouco sobre a minha realidade aqui, a gente teve um bairro que inclusive, o bairro é denominado Cidade dos Lagos. É um bairro aqui em Guarapuava, que é um bairro relativamente novo. Então, a gente consegue ver essa questão de uma nova malha urbana, uma nova estrutura, porque é algo tudo novo, é um bairro planejado do zero, enfim, né? Porque geralmente as cidades, elas vão se adequando, né, com o passar dos anos. Já esse bairro em si, aqui na cidade de Guarapuava, ele foi começado do zero, né? Eu acredito que vocês devem ter também exemplos como esse na cidade de vocês. Agora falando sobre um exemplo integrado. Brasília, gente. Brasília é um local que a gente tem muita coisa para estudar, né? É um espaço muito interessante. Então, é um exemplo emblemático que vai integrar a forma, função e estrutura urbana, né? Em Brasília, a gente tem essas três questões, que foi projetada pelo Lúcio Costa e tem obras, né, do nosso saudoso Oscar Niemeyer. E a cidade de Brasília, ela apresenta essas três questões, né? Que são o norte da nossa aula de hoje, que é a forma, a função e a estrutura do espaço. A forma, né? Se a gente analisar Brasília, a gente já consegue ver que é o desenho em forma de avião, que tem esses eixos definidos. A função, que a gente tem zonas específicas para residência, comércio, administração e lazer. Até uma questão para vocês pensarem: é interessante ter uma cidade assim, né? Ou é interessante ter uma cidade que mescla todas essas zonas, né? O que que vocês acham, né? No entendimento de vocês. E a estrutura, que é o sistema viário planejado e os setores todos muito bem distribuídos. Aqui tem uma imagem para a gente conseguir entender como que funciona Brasília, como que ela foi pensada, né? Então a gente tem esse eixo central, que é o eixo monumental, né? E a gente tem esse formato, né, de avião. A gente tem o eixo residencial. A gente tem setor comercial e bancário, que está bem no centro da cidade. E, juntamente com esses setores, a gente tem também o setor cultural, que também tem um espaço de destaque na cidade. E, né, a gente também tem um espaço que é muito importante, né, ainda mais para essa cidade, que é a questão do setor hoteleiro. Então, tá tudo muito bem trabalhado, tá tudo muito bem especificado, foi tudo muito bem pensado, né, em Brasília, se a gente for pensar essa cidade, né, o planejamento. E o que que vocês acham, gente, analisando a cidade de vocês? Como que é? Muda muito essa estrutura? Será que é interessante a gente ter pontos centrais somente, né, que trabalham com comércio, banco, hotel, cultura, né? Será que é interessante? O que que vocês acham, né? Então, uma questão para vocês pensarem também. Aqui falando sobre a função urbana das cidades, a gente tem que pensar na questão das atividades atribuídas aos espaços, né? Quais são as funções urbanas que o meio urbano traz para nós? Moradia, comércio, lazer, né? Enfim, são várias funções distintas que moldam o uso e a dinâmica dos lugares.
Por exemplo, as zonas monofuncionais e as zonas de uso misto. Aqui a gente tem que pensar também, esse quadro eu trouxe como exemplo, para a gente pensar na questão da função urbana, que é mais importante em algumas cidades. Aqui a gente tem cidades político-administrativas, como Brasília, né? Brasília é um polo político. Washington, nos Estados Unidos, Canberra, na Austrália, né? Cidades do Canadá. A gente tem cidades religiosas, né? Que são estritamente voltadas a essa questão. Aparecida, né? Em São Paulo. A Meca, na Arábia Saudita, Jerusalém, Fátima, em Portugal. E a gente tem as cidades turísticas, que foi também um exemplo da aula passada, que é Ouro Preto, Veneza, Las Vegas, Toledo, em Espanha. A gente tem cidades portuárias, né, que trazem essa função urbana muito bem definidas. Santos, né? A gente tem diversas cidades, cidades que trabalham também com questões industriais, Cubatão aqui no Brasil, e cidades que têm funções urbanas múltiplas. São Paulo. São Paulo é um grande exemplo, né? Ele é ligado muito ao comércio, tem pessoas de diversas cidades que vão fazer compras em São Paulo. São Paulo também tem questões, né, religiosas, né? Tem questões de lazer. Nova York, Londres, Tóquio, no Japão. Então, aqui. O objetivo é que vocês entendam também as questões das funções urbanas de cada cidade. Trazendo uma função urbana, um exemplo que é o MASP, é um exemplo que eu sempre gosto de elencar nas minhas aulas, porque é algo que todo mundo conhece, né? É uma edificação muito grandiosa, é um ícone, né? Projetado pela Lina Bobardi, que traz essa arquitetura moderna brasileira. A principal função dele é a cultura, abrigando um vasto acervo artístico, e além disso, esse vão livre sobre o edifício serve como espaço público para eventos e manifestações de lazer. Então, o MASP tem também essa questão da função urbana que vai muito além da cultura. Por quê? Porque as pessoas também fazem uso desse espaço, né? Esse vão livre, as pessoas fazem uso e as pessoas transitam por ali também. Aqui uma imagem para vocês verem como que a cidade funciona. O MASP está ali e a cidade está funcionando, ele não foi algo imposto, né? Ele é algo que contempla, que abraça a cidade também. Então, isso é uma questão interessante para vocês pensarem no projeto de vocês. Algo cultural. Será que não tem mais o interesse, não tem mais a ideia de vir como algo que vai abraçar, que vai contemplar a cidade, ou vai ser algo que vai ser imponente e colocado e posto ali na cidade de vocês? Então vocês têm que pensar também como que vocês vão articular a obra arquitetônica de vocês no espaço do território onde foi delimitado, né, para vocês desenvolverem o projeto do Centro Cultural. Como vocês vão trabalhar isso? Aqui também um exemplo, gente, de que a forma faz a função. Então, aqui a gente tem uma escada, né? Projeto, né, de interiores, a gente tem uma escada, a gente tem ao lado arquibancadas, né? Ao lado dessa escada, e a gente consegue ver que a forma fez a função. Porque a função, né, talvez seria para as pessoas sentarem, para as pessoas fazerem uso, e elas podem também, mas é um espaço também que as pessoas utilizaram para exposição. Para exposição, ali vocês conseguem ver que tem uma exposição artística e tem uma exposição também, né, de roupas, né, mais ligada a vestuário. E as pessoas fazem uso desse espaço também transitando sobre a escada. Então, ali a forma, a função. A estrutura urbana, a gente tem que falar
e relembrar sobre esse conjunto de redes e sistemas que sustentam a cidade. Então, a cidade, toda cidade tem essa estrutura urbana, né, que é moldada por como a cidade funciona, como a cidade é articulada e como as pessoas fazem uso desse espaço. Entra na questão de estrutura urbana o transporte, os acessos e a infraestrutura e as conexões do espaço. Aqui a gente tem uma imagem, né, de um metrô de São Paulo, né? E a gente consegue ver como que é articulado esse espaço, né? O metrô tá passando por ali, a gente tem um espaço central onde as pessoas esperam, né? As pessoas transitam e é ali que se molda a estrutura urbana, trazendo organização dos fluxos e acessibilidade aos espaços para as pessoas, né, poderem fazer uso da cidade também. Aqui é falado sobre a questão do sistema de metrô de São Paulo, né? A gente relembra que ele é fundamental para a estrutura urbana da cidade, porque a cidade é muito grande, né? Tem muito congestionamento, enfim, e é uma maneira das pessoas conseguirem transitar de uma maneira mais rápida. O metrô vai conectar diversas regiões e facilitar o deslocamento de milhões de pessoas diariamente, com várias linhas e estações estrategicamente distribuídas. O metrô influencia diretamente o desenvolvimento urbano ao seu redor. Então, a gente tem que pensar também como essa estrutura urbana aqui, né, o exemplo do metrô de São Paulo, como ele molda e como ele influencia a cidade. É uma questão para vocês pensarem se a cidade onde vocês projetarem não tiverem metrô, né, tem linhas de ônibus, como essas linhas de ônibus elas afetam o espaço e como elas vão trazer as pessoas, né, como que elas vão articular as pessoas até o centro cultural de vocês. Aqui a gente tem uma imagem mostrando, né, elencando essa questão das linhas, né, de metrô de São Paulo, né, é bem complexo, mas a gente consegue ver que ele atende toda a cidade, né, e com isso as pessoas conseguem ter um acesso de uma maneira mais fácil também à cidade. Né? Porque às vezes as pessoas, por conta do trânsito, enfim, elas não conseguem usufruir de tudo, porque é um caos, né? São Paulo é um caos, ainda mais nos horários de pico. Então, é uma maneira de que as pessoas consigam ter o uso da cidade através disso, né? Do transporte coletivo. E é uma questão para vocês pensarem também como as pessoas vão fazer o uso, né? Tem linha de ônibus que passa através do espaço onde vocês vão implementar o centro cultural. Como vocês vão fazer que as pessoas cheguem, né, do ponto de ônibus até o centro cultural? Como que vai ser o trajeto, se for, né, um trajeto mais a pé? Então, como vocês vão trabalhar essa questão? Aqui pensando, trazendo também um exemplo, né? Pensando nessa forma de integração, forma, função e estrutura. Eu já trouxe como exemplo a questão de Brasília, né? Mas eu trago também uma questão de projetos eficazes que equilibram os três elementos. Então, nada mais do que a gente pensar em como equilibrar isso dentro da cidade, a forma, a função e a estrutura, porque faz que as pessoas estejam uso e consigam aproveitar o espaço. Porque imagina você não conseguir consumir uma cultura porque é muito longe, você não tem meio de locomoção. Então, vocês têm que pensar nisso também. Um exemplo, né, para vocês pensarem, né, é o exemplo da cidade de 15 minutos. Essa cidade, ela traz mobilidade local, né, esse exemplo, ele traz mobilidade local e multifuncionalidade dos espaços. E fala para nós, né, a gente tem esse entendimento que o centro cultural ele deve dialogar com esses aspectos do território. Então, ele deve dialogar com toda essa infraestrutura urbana para se trazer uma integração.
Aqui a gente tem, né, essa ideia da cidade de 15 minutos, né, trazendo uma aplicação para vocês e o entendimento, nos fala que a ideia central é que todas as necessidades básicas dos cidadãos, como moradia, trabalho, educação, saúde, compras e lazer, estejam acessíveis em até 15 minutos a pé ou de bicicleta a partir de casa. Então, claro, né, é uma questão que foi criada por um urbanista, né, e que traz esses dois pilares fundamentais que vão sustentar esse modelo, que é a mobilidade local e a multifuncionalidade. E o que vai ser essa cidade de 15 minutos, né? Para vocês entenderem melhor esse conceito e começarem a refletir e pensar nele. Ele foi criado pelo urbanista Carlos Moreno. O conceito ele propõe uma reorganização dos espaços urbanos para reduzir a dependência tanto de carros e tornar o cotidiano mais eficiente e saudável, melhorando a nossa qualidade de vida urbana. Então a gente tem que pensar nisso também, porque quanto tempo a gente não perde no trânsito, né? Quanto tempo a gente não perde nisso? Eu acho que agora é a hora, assim, a gente não consegue mudar o mundo, né? Transformar, porque, claro, às vezes pela localidade a gente precisa, né, do carro para otimização de tempo, enfim. Só que eu acho, gente, que é interessante a gente, como arquiteto e urbanista, pensar nisso, pensar em soluções que a gente pode fazer para minimizar, né? Como talvez trabalhar a cidade, começar a ter esse olhar melhor, com mais foco para o urbanismo. Aqui tem uma imagem para vocês entenderem como que seria essa ideia do 15 minutos, né? Que aqui a gente tem, de um lado, desconsiderando o traçado das ruas, né? Que a gente pensa mais em como andar, como caminhar e como transitar pela cidade. E no outro lado, a gente tem aqui, né, o dentro da rua, da rede de ruas de Paris, né? Como que funciona, como que trabalha, né, essa questão. E a gente tem, né, as questões dos tempos de caminhadas em minutos. Então, das duas maneiras, a gente consegue ter esse tempo de 15 minutos, né? E traz, né, uma área acessível em hectares, né, para a gente ter uma localização e ter uma noção de como que a gente vai se movimentar e como que a gente vai transitar pelos espaços e pela nossa cidade, né, com esse conceito, né, de cidade de 15 minutos, que é um conceito pensado pelo urbanista. Ela prioriza, né, uma acessibilidade ativa, que prioriza sempre o deslocamento das pessoas, seja a pé ou de bicicleta, pensa no transporte público de apoio quando necessário, para contemplar, né, os trajetos mais longos, claro, a gente precisa disso, trabalha uma questão de infraestrutura segura e inclusiva, sejam calçadas largas, ciclovias protegidas, iluminação adequada e uma acessibilidade universal para as pessoas. Eu vejo que muitas pessoas não usam do transporte, né, da bicicleta por conta das ciclovias. Então, uma questão para a gente pensar também, né? Às vezes as pessoas têm medo de andar de bicicleta nas cidades, mesmo com a ciclovia, porque não se sentem protegidos, né? A gente vê relatos de muitos acidentes, enfim, com ciclistas, né? Então é algo que a gente pode pensar também, como talvez deixar uma ciclovia mais protegida, até para as crianças, para as pessoas que transitam, que fazem uso, né, da bicicleta como um meio de transporte. E os benefícios seriam tempo livre, né? Menos tempo no trânsito, o incentivo tá, o incentivo a hábitos saudáveis e menor emissão de gases poluentes, né? Por enquanto a gente não é tão agravante essa questão de gases poluentes, né, na nossa localidade, mas no futuro, né, gente, será e como a gente vai trabalhar com isso?
Então, eu acho que a gente às vezes deve começar a pensar a cidade de outros modos, né? São questões que no futuro serão bem relevantes, porque a gente vai ter que diminuir a emissão de gases poluentes, né? A poluição vai chegar, as questões mais sustentáveis vão cobrar e a gente vai ter que ter alternativas para isso. Agora, falando, né, como exemplo, né, o Centro Cultural de Oscar Niemeyer em Goiânia, né? Eu trouxe esse exemplo para vocês porque ele é um dos principais marcos culturais do estado e eu acho legal vocês terem essa noção também. Eu vi que muitos alunos também têm dificuldade de como pesquisar um correlato, do que pôr em um correlato, quais informações adicionar em um correlato. Então, é interessante vocês começarem a ter essa análise mais profunda, até para auxiliar vocês depois no TCC. E faz toda a diferença, gente. A ideia do correlato não é copiar, né? A ideia é a gente se inspirar nas soluções, porque tem muita solução, tem muita coisa, né? A tecnologia está muito avançada, ainda mais no meio da construção civil. Então, tem muita coisa surgindo a cada minuto. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? E até os clássicos que a gente tem, né, os projetos mais renomados. É interessante a gente ter a leitura projetual e conseguir entender o projeto. Esse projeto, né, esse complexo, ele foi inaugurado em 2006 e ele vai se destacar pelas formas geométricas, né, a assinatura do Neymar e pela integração entre a arte, cultura e o espaço urbano, né? Uma questão também para vocês pensarem na desenvoltura do projeto. Aqui o projeto, né, do Oscar Niemeyer, do Centro Cultural. É um projeto bem interessante, bem complexo, né? Ele elenca várias formas, né, sinuosas, e faz com que isso se contemple na paisagem. Isso que eu acho muito interessante, é o arquiteto ter essa visibilidade, ter esse feeling de conseguir não ofuscar, né, a paisagem, conseguir trazer a sua obra para contemplar o espaço, contemplar o território onde ele está sendo implantado. Que uma outra imagem também, para vocês terem uma noção, é um espaço grande, uma área grande, né? Onde as pessoas podem transitar e podem usar desse espaço. Então, isso é algo que vocês devem levar em consideração também no projeto de vocês, né? Um espaço onde as pessoas consigam transitar, ir e vir, fazer uso desse espaço de uma forma muito viva, trazendo, né, uma integração entre a cidade e o centro cultural. Aqui tem uma imagem também do auditório, né? A gente tem espaços com mesas, a gente tem cadeiras e a gente tem também um trabalho de acústica, é algo que vocês têm que pensar também já no projeto de vocês, né? Aqui a gente tem um trabalhado no teto, né? Formas diferentes. Isso ajuda a gente muito na circulação da acústica, né? Às vezes a gente não. Antes de estudar arquitetura, às vezes a gente entrava num espaço, né, muito grande, a gente observava a questão do teto, porque que ele tinha formas diferentes, enfim. Então, isso ajuda a propagar o som e não ter aquele eco no espaço. Então, é algo que vocês devem pensar também, a título de projeto de vocês agora, né, do Centro Cultural, se vocês vão trabalhar com auditório, com espaços muito grandes, até o espaço da recepção, como que vocês vão trabalhar esse espaço para que o som se propague. É uma maneira também, né? O conforto acústico do espaço é algo que a gente tem que pensar também, tem que trabalhar. Como arquitetos, a gente tem muito detalhe para pensar, mas faz toda a diferença, gente, faz toda a diferença. Aqui, ele trabalhou também com a laje nervurada. Eu acho uma solução bem bacana, ainda mais quando a gente trabalha com projetos grandes, projetos amplos. Por quê? Muito pela questão sonora e pela questão visual também, né?
torna-se um teto até estrutural, claro, né, também, mas até pela questão visual, fica harmônico e a gente pode trabalhar clarabóias nesse espaço, enfim, é muito interessante, possibilita muita coisa e traz para o projeto essa questão de laje nervurada, né, uma questão de simetria, uma questão de trabalho no espaço, eu acho que é algo bacana. Dá para vocês trabalharem também pensando nessa parte de conforto acústico, né? Claro, o conforto estrutural também é questão, né? Mais estrutural, mas a questão de conforto acústico também. E aqui, né, ele trabalhou com rampas, né? No espaço também, mas tem a questão da acessibilidade. Então, pensem nisso também quando vocês estiverem desenvolvendo o projeto de vocês. Aqui tem um outro exemplo, né? Um outro tipo aqui agora de, né? Uma outra tipologia das lajes nervuradas, né? Bem interessante também. Aqui um espaço mais de hall de entrada, hall de acesso. Foi trabalhado a questão dos pilotis, né? Os jardins de inverno, que é algo que traz muito aconchego para o espaço, né? Algo muito minimalista e bem trabalhado. Vejam como ficou interessante essa questão de jogo de luz e sombra no espaço. Aqui uma outra imagem mostrando o projeto, né, o auditório. Um espaço bem grande, trabalhados de madeira também interessante para questões acústicas. Questões de trabalho. E nunca esqueçam, quando forem projetar o auditório, nunca esqueçam da parte por trás, né? Do camarim, da parte de suporte técnico, né? Da parte de TI, porque eu vejo que tem muitos alunos esquecem dessa questão, né? Só fazem o acham que o auditório é palco, né? E cadeiras, espaços para o pessoal sentar. Só que vai muito além disso, gente. Vai muito além. Aqui eu trago também casos inspiradores para a gente conversar. A gente falou sobre a cidade de Paris, a Praça das Artes aqui em São Paulo e o Centro Cultural de São Paulo também, e pensar nessa conexão entre a função cultural e a estrutura urbana. Né? Aqui vocês conseguem ver essa imagem ao redor aqui, a gente consegue ter o entendimento de que é um espaço, né? Mas a gente também interviu, teve uma intervenção cultural através das pinturas, né? Através do grafite. A gente vê muito isso em cidades mais metrópoles, né? O pessoal usa muito o grafite, né? Como expressão cultural. Então, é uma maneira de exemplificar e de mostrar que a cultura está também explícita nesse espaço. Aqui pensando agora, gente, na aplicação no projeto do Centro Cultural. Então, como funciona, como aplicar isso no projeto de vocês? Como a forma existente, né, vai influenciar a sua proposta? Como que o espaço vai influenciar a proposta de vocês? O espaço do território onde será inserido o projeto de vocês. Como que ele vai influenciar? Que influência ele tem sobre isso? Ele já trabalha com cultura próximo? Quais equipamentos urbanos? Como vocês vão trabalhar isso? Quais as funções já existentes e quais serão inseridas? Então, também foi algo que eu comentei na aula passada com vocês, a questão das funções já existentes, né? É legal vocês fazerem um mapa, vocês pensarem o que já existe no espaço de vocês, seja ciclovia, seja praças, seja hospitais, escolas, espaços culturais, comércio, enfim, o que já existe ali e o que que vocês vão inserir, para quê? Para somar de que maneira no projeto de vocês. Então pensem nessa questão também, como que vocês vão trazer isso para o projeto de vocês. Como a estrutura urbana, que já existe, né? Você já tem uma estrutura urbana, como ela vai ser reforçada ou transformada? Então, vocês agora
podem trabalhar, devem trabalhar, né, claro, com essa questão e esse novo pensamento de estrutura urbana. Então, eu tenho ali o meu projeto, ele engloba uma quadra, mas e ao redor da minha quadra, como que a estrutura urbana conversa com o projeto que vai ser implantado ali? Então, vocês têm essa habilidade, vocês têm isso para pensar. Nossa, eu vou propor um novo ponto de ônibus, talvez um ponto de ônibus mais próximo. Eu vou trabalhar com uma travessia elevada, né, para as pessoas conseguirem acessar o meu espaço. Eu vou colocar semáforo, vou sugerir isso, né, para melhorar a malha urbana. Nossa, eu sugiro que essa rua é uma rua com dois sentidos. Eu acho que seria mais interessante, mais seguro agora essa rua ter um sentido só para acesso de pedestres no meu espaço. Então, como vocês vão trabalhar isso? Como vocês vão sugerir uma transformação para o espaço de vocês, né? Como vocês vão trabalhar essas questões de transformação da estrutura urbana no projeto? Agora, trazendo, né, uma dinâmica também sobre a anatomia do território, tendo como objetivo fazer com que vocês identifiquem os elementos no local onde vocês vão implantar o projeto de vocês, que vocês identifiquem a questão de forma, né? Qual a forma do espaço, né? Eu posso propor outra questão, qual a função e qual a estrutura desse meio urbano? Como vocês vão trabalhar o local onde vocês vão implantar o centro cultural? Eu sugiro que vocês elaborem os mapas, como eu mostrei de exemplo, né, na aula anterior a essa, analisando todas as questões do sistema viário do espaço de vocês. Vai facilitar a vocês desenvolverem o projeto. Porque é muito difícil, às vezes, a gente entender de uma forma macro, né? É muito difícil, às vezes, a gente ter um entendimento macro do espaço. Às vezes a gente não consegue. E é normal, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né, em entender. Às vezes a gente está projetando em uma cidade que não é a nossa, né? Às vezes a gente não tem muito conhecimento daquela área. Então é interessante essa elaboração de mapa para vocês entenderem melhor o espaço. Marcar, né? Então, uma ideia para vocês marcarem, pensarem nessa questão de forma, né? Quais as formas que tem no espaço? Vocês vão trazer essas formas, vão se inspirar nessas formas para desenvolver o projeto de vocês, ou vocês vão trazer formas diferentes para o espaço, para que esse centro cultural destoe do que está ali, das obras, das edificações que estão ali. Como que vocês vão trabalhar isso? A função. Aqui eu deixo, né, como sugestão também vocês pensarem em trabalhar manualmente com post-its, enfim, pensar nas funções dos espaços existentes. Tem uma praça, tá, mas essa praça funciona como? Essa praça traz o que para os cidadãos, né, do espaço? Ela contempla o quê? Que tipo de atividades? Então, isso também é a questão de pensamento da função do espaço. Como pensar nisso, né? Como pensar nas funções que o espaço vai trazer. E a estrutura, né? Cabe também a gente pensar nos eixos de circulação do espaço que a gente está implantando, como que é a circulação das pessoas até o nosso local, como são os acessos e quais são as barreiras. Porque tem, né? A gente tem algumas barreiras, a gente tem alguns problemas, a gente tem algumas questões que a gente deve trabalhar e a gente deve pensar como destruir essas barreiras, como fazer que as pessoas estejam um espaço mais acessível para adentrar no centro cultural. Então, a ideia dessa dinâmica era para que vocês visualizassem o corpo urbano, né? Eu vejo que ainda muitos alunos têm dificuldade nisso, em pensar no corpo urbano e pensar no espaço como um todo. Como vai ser um sistema articulado? Vocês vão definir como esse centro cultural vai se inserir e vai transformar essa anatomia. Porque, como eu citei vários exemplos já para vocês, muitas pessoas vão fazer uso desse espaço. Então, vai ter uma nova dinâmica no espaço. Pensem no exemplo do, né, no exemplo do Museu do Amanhã.
né? Como que ele trouxe, como que ele mudou a dinâmica do espaço ali daquela região portuária no Rio de Janeiro, né? Do Porto Maravilha. Como que ele, o que que ele modificou, né? Às vezes a gente pensa que uma edificação não vai trazer mudanças, não vai trazer questões muito significativas ao espaço, assim, mudanças grandiosas, mas traz sim. Então vocês têm que fazer essa análise também de como o centro cultural vai trazer esse trabalho, vai trazer essa mudança no território onde vocês vão elencar o projeto de vocês. As metas de aprendizagem da aula de hoje seriam a gente falar sobre a questão, né, anexar esse conteúdo de forma, função e estrutura urbana e ter como base no projeto, né? É uma maneira, é uma sugestão, né, que vocês apliquem isso no projeto, garante muito mais embasamento. E até depois, gente, né, sempre elenco, né, a questão do TCC. Quando o aluno vem com essas análises e quando o aluno o professor vê que o aluno procurou, que o aluno desenvolveu, que o aluno fez, né? Cabe muito mais um reforço, um embasamento para o projeto de vocês, até na hora da fala, né? Então, são dicas que eu passo para vocês. A importância dessa leitura crítica do território, de vocês entenderem o território, de vocês entenderem aonde vocês estão colocando o projeto de vocês, né? Como vocês estão trabalhando esse projeto no espaço que vocês vão implantar. Então, ter essa leitura crítica, como que é, né? Eu passei um terreno para os meus alunos que a gente tem a gente tem características de o bairro ali, a localidade, ela tem pessoas de muito alto padrão, né? É trabalhado com questões de alto padrão. Só que em contraposto isso, né, no lado oposto do bairro, a gente tem uma questão, né, de gentrificação, de segregação espacial, né? E como que os alunos vão ter essa leitura crítica? Como que eles vão trabalhar essa questão no projeto? Então, é uma dica para vocês. A tarefa que eu deixo, né, é vocês pensarem, vocês trabalharem esse diagrama conceitual do lugar e pensar nessa questão de forma, função e estrutura do espaço. As leituras que eu deixo como dica para vocês seria o livro de Planejamento Urbano do Fábio Duarte e o livro também, né, do Fábio Duarte, da Karina e da Rafaela. É um livro muito interessante que fala sobre a introdução à mobilidade urbana. Então, são assuntos bem legais de estudar, é uma leitura bem interessante para a gente trabalhar. Então, eu acho interessante vocês, quem tiver a oportunidade, fazer a leitura desses livros. E seria isso, gente. Agora vamos abrir para as dúvidas. Agora, o pessoal não comentou no chat, mas se tiver dúvida, pode nos acionar aqui para que a gente possa ajudá-los. Pedir para o professor Renan também habilitar microfones e câmeras, para que caso queiram falar. Nenhuma dúvida, pessoal? Já tiveram uma aula hoje, né? Essa é para reposição. Estamos na sequência, então.